Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, Primeira Epístola aos Coríntios 3,16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco da pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, amigos e amigas do Jefa. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos virtuais, fazendo comentários ao Evangelho segundo o Espiritismo. E, atualmente, estamos estudando o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, que é o capítulo que trata da coletânea das preces espíritas, e vamos estudar hoje dos itens 18 ao 23. Esses itens, eles tratam de 3 preces: a prece para se pedir a corrigenda de um defeito, prece para se pedir a força de resistir a uma tentação e a ação de graças por se haver resistido a uma tentação. Portanto, itens 18 a 23. É interessante esse estudo porque ele se trata de um estudo bem prático, se trata de um estudo muito próximo ao nosso dia a dia, como deve ser a doutrina espírita, que é uma doutrina que nos convida à ação, nos convida a fazer, tanto a fazer a nossa melhoria pessoal, como a fazer o bem ao próximo. Nesses itens, nós vemos que existem 3 palavras-chave que nós vamos abordar aqui no estudo, 3 ideias principais. Uma ideia é a ideia da própria imperfeição. Outra ideia é a do hábito. E, por fim, a questão da vontade. Todas essas palavras, elas estão interligadas nessas preces que nós vamos estudar. Isso porque, se nós pudéssemos, e como vamos fazer, reunir o estudo dos itens 18 e 19, que se referem à primeira prece, que é a prece para se pedir a corrigenda de um defeito, com os itens 20 e 21, que isso é a prece para
se pedir a força de resistir a uma tentação, nós vamos ver que tanto na questão da corrigenda de um defeito, isso está ligado à nossa própria imperfeição espiritual, à nossa própria falta de evolução espiritual. O fato de nós termos vícios ainda, imperfeições, está ligado ao nosso estado espiritual. E, da mesma forma, se nós ainda sofremos tentações, se os pensamentos maus de fazer o mal ainda nos acometem, é porque nós somos suscetíveis a eles. Evidentemente, bons espíritos não nos sugerem maus pensamentos. Então, se, como diz aqui o próprio Kardec, no estudo do item 20, se nós somos acometidos de maus pensamentos, duas origens esse mau pensamento tem. Ou ele pode ser da nossa própria lavra, da nossa própria produção, ou ele pode nos ser sugerido por um espírito imperfeito, como nós. Então, se nós ainda somos suscetíveis a essas sugestões, é que nós, de alguma forma, ainda damos espaço para que esses espíritos imperfeitos como nós também possam nos influenciar. Espíritos já mais avançados, bons espíritos, já não estarão sujeitos a essa influência. Logo, se nós ainda somos imperfeitos, nós tanto precisamos da correção dos nossos defeitos, como também precisamos da resistência a esses maus pensamentos, tanto os maus pensamentos que nós temos, quanto os maus pensamentos que nos são sugeridos. Então, um primeiro passo nesse processo é que só pode reconhecer que tem que corrigir um defeito aquele que reconhece que tem defeitos. Daí aquela recomendação de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando recomenda que a cada noite nós façamos um balanço, passemos em revista o dia que nós tivemos, para que nós possamos analisar como nós atuamos, o que nós fizemos, o que nós pensamos, o que nós falamos, de tal modo que com isso nós podemos nos reconhecer melhor, ou seja, podemos conhecer melhor a nós mesmos, ver aquilo em nós que precisa de correção e com isso poder também atuar na reforma desses defeitos. Outra questão é que nós também temos que reconhecer esses maus pensamentos que nós temos. Como é que nós vamos reconhecê-los? Quando os pensamentos, como diz também o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, os maus pensamentos são aqueles que nos acometem, que são contrários à caridade, ou aqueles que são movidos pelo egoísmo, pelo orgulho, ou pela vaidade. Toda vez que nós temos pensamentos dessa natureza, evidentemente não são bons pensamentos, ainda mais quando esses pensamentos nos induzem a fazer ao próximo alguma coisa que nós não gostaríamos que fosse feita a nós mesmos. É um contrassenso. Como podemos querer fazer a alguém uma coisa que nós não gostaríamos de receber, não é verdade? Então, a questão da imperfeição, da qual a grande maioria de nós ainda padece, está ligado tanto aos defeitos que nós temos que corrigir, como ligado também aos pensamentos maus que ainda nos acometem. E, em última análise, são de nossa responsabilidade, porque podem ser produzidos por nós mesmos, ou então eles podem ser derivados da influência de um espírito estranho a nós, né? De um espírito imperfeito como nós, mas nós albergamos aquele pensamento, nós o acolhemos e muitas vezes nós damos vazão àquelas ideias desequilibradas, desarmonizadas que nos são sugeridas, mostrando, portanto, a nossa própria imperfeição e mostrando a nossa responsabilidade nesse processo. Portanto, tanto na questão dos defeitos quanto na questão dos pensamentos, a nossa responsabilidade é inegável. A outra questão é a questão, como nós falamos, de um outro termo, que é o hábito, porque na própria prece, que é o item 19, ligado à corrigenda de um defeito, Kardec lá propõe como prece uma frase dizendo que se nós temos aquela imperfeição, se somos propensos a alguma coisa, é porque nós contraímos o hábito de ceder a essa imperfeição. Vejam que coisa interessante, um hábito, ou seja, nós talvez estejamos nos comportando
de alguma forma, já há muito tempo. E estamos nos comportando do mesmo jeito já há muito tempo, quem sabe até desde encarnações anteriores, de tal modo que aquela imperfeição que nós já trazemos ainda se reflete no nosso comportamento atual e tem que ser modificada. Então, o hábito que nós adquirimos, os hábitos que nós temos e que estão ligados às nossas imperfeições, muitas vezes são colocados como traços de personalidade. Eu sou assim mesmo, eu não levo desaforo para casa, né? Ninguém pisa em mim, e nós muitas vezes temos como justificativa esse comportamento para adotar às vezes tons mais agressivos, tons menos fraternos. Por outro lado, o extremo oposto, né? A pessoa que muitas vezes aparentemente é muito cordata, muito boazinha, que concorda com tudo, muitas vezes é uma pessoa muito passiva e que não se posiciona frente a determinadas questões que mereceriam ou que deveriam ter ali a sua atitude mais firme. Então, esses traços de personalidade, muitas vezes nós consideramos que somos assim mesmo, esse fato de sermos assim mesmo, muitas vezes se refletem em imperfeições que nós não reconhecemos exatamente, ou que nós pensamos que fazem parte da nossa natureza, quando na verdade talvez não façam. Daí esse trabalho de autoanálise que é necessário termos para que possamos nos conhecer cada vez melhor. Portanto, temos o hábito de nos comportar de uma determinada forma. A doutrina espírita já nos explica que é preciso muitas vezes modificar certos comportamentos que nós temos, e para isso entra a terceira palavra, como nós comentamos, que é palavra-chave também no nosso estudo, que é a vontade. Para modificar um hábito, para modificar uma imperfeição, ou para não concordarmos, para não abrigarmos um pensamento desarmônico, seja aquele que nós tenhamos, seja aquele que nos é sugerido, é preciso que nós ponhamos em ação a vontade. É preciso que seja colocada em ação a vontade, que nós tenhamos vontade firme de fazer, de seguir naquela direção. Muitas vezes nós colocamos a nossa vontade a serviço de objetivos materiais. Tenho certeza que todos sabem disso que nós estamos falando aqui. Quantos de nós, por exemplo, já não tiveram vontade o desejo firme de ingressar em uma carreira civil, uma carreira militar, um cargo público, de adquirir um determinado bem que seria importante para si ou para a sua família, a habitação própria, um veículo, enfim, passar em uma faculdade. Nós, muitas vezes, nos esforçamos para atingirmos esses objetivos materiais. Será que nós colocamos também em ação a nossa vontade para atingirmos objetivos morais, objetivos espirituais, sermos menos ansiosos, menos maledicentes, mais pacientes, enfim, qualquer tipo de objetivo moral que cada um identifique que deve alcançar para si. Da mesma forma que nós colocamos o nosso ímpeto, a nossa energia na aquisição de objetivos materiais, por que não colocá-los também na de objetivos morais? E aí entra a questão da vontade. Além disso, nós selecionamos dois trechos muito interessantes, um do Livro dos Espíritos e o outro também do Evangelho segundo o Espiritismo, que vão falar dessa questão da vontade. Um deles é a pergunta 911, que nós poderíamos questionar o seguinte: será que nós não temos em nós, dentro de nós, tendências, paixões, imperfeições ainda tão fortes, tão marcantes, que sejam impossíveis de nós as vencermos? Que realmente, por mais esforço que nós façamos, nós não conseguimos mudar esse nosso comportamento, ou, voltando à palavra que nós usamos, mudar esse hábito que parece arraigado, cristalizado em nós? E vamos ver, aqui pegando o Livro dos Espíritos, o que os Espíritos nos falam a respeito dessa questão. Qual é a pergunta 911? A pergunta 911, ela está na parte 3ª do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que trata da perfeição moral.
é o capítulo que encerra a parte terceira, né, que trata da lei divina ou natural, que vai falar de todas aquelas leis de reprodução, adoração, do trabalho, lei de igualdade, enfim. O capítulo 12, que é a perfeição moral, encerra a parte terceira. E nesse capítulo, na pergunta 911, Kardec vai questionar exatamente isso que nós falamos aqui. Né? Não existem tendências tão fortes que a gente não consiga, das quais a gente não consiga se livrar, que a gente não consiga transformar? A pergunta literalmente é: não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ou seja, por mais que a gente faça vontade, por mais que a gente tenha vontade, por mais que a gente faça esforços, a gente não conseguiria deixar de tropeçar naquela pedra, em alguma imperfeição nossa, em alguma questão do nosso comportamento. O que os espíritos dizem? Vamos observar com atenção e depois vamos procurar comentar. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las para ele é um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, muitas vezes, nós acabamos criando desculpas para nós mesmos, achando que não podemos transformar uma determinada característica do nosso comportamento, desses hábitos que nós já reconhecemos como algo a ser transformado, mas talvez nós não coloquemos a vontade de uma forma tão intensa como deveríamos, como dizem os espíritos aqui. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que nós, espíritos, nelas nos comprazemos em consequência da nossa inferioridade. Ou seja, nós reconhecemos que aquilo ali é um comportamento que poderia ser mudado, mas nós, de alguma forma, ainda nos agradamos com esse comportamento. Seja, como nós citamos anteriormente, né, como exemplo, aquela personalidade dita forte, né, que não leva desaforo para casa, que não fica por baixo. Com ele não, né, comigo não. Ou seja, e nós reagimos às situações de uma forma muito firme, se não descaridosa, e gostamos de ser assim, porque com a gente ninguém se mete. Mas, será que isso não poderia ser mudado para, mantendo-se evidentemente a firmeza, né, nas situações em que ela se faz necessária, possamos agir de uma forma menos incisiva, talvez menos violenta em relação ao outro que nos interpela? Então, muitas vezes, nós acabamos nos agradando de determinadas características nossas que, na verdade, já mereceriam análise, já mereceriam modificação. Nesse mesmo modo de pensar, nós vamos agora em uma outra parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 9. O capítulo 9, ele se intitula Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E no capítulo 9 nós temos duas comunicações sobre a cólera. Uma comunicação, que é o item 9, é de um espírito protetor, e a outra comunicação, que é a comunicação inclusive que encerra o capítulo 9, é o item 10, que é ditada pelo espírito Hahnemann, Samuel Hahnemann, o criador da medicina homeopática, a qual talvez muitos de nós já tenhamos recorrido, né, para as nossas questões de saúde. E nós vamos destacar aqui um trecho do início da comunicação de Hahnemann e depois um trecho do final dessa comunicação. Hahnemann começa dizendo assim, né, logo no início do item 10. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Então, nesse trecho, Hahnemann diz, né, que muitas vezes os indivíduos se acham exonerados de fazer esforços para resolverem as suas imperfeições, os seus maus hábitos, ou porque, né, ele ainda se compraz nesse seu comportamento, como nós dissemos,
Ou, de outra forma, eles exigem muita perseverança para serem extirpados, ou seja, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu sempre fui desse jeito, né? As pessoas já estão acostumadas comigo assim. Eu sei que eu poderia, quem sabe, mudar, mas esse negócio aí de modificar comportamento dá muito trabalho. Mas Hahnemann diz que isso, na verdade, está ligado ao indivíduo, como ele diz aqui, é ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições, ou seja, para que nós nos reconheçamos imperfeitos, para que nós façamos essa própria análise, identifiquemos em nós as deficiências que nós eventualmente ainda temos, é preciso uma dose de coragem para que nós possamos olhar para nós mesmos, e é preciso também uma dose de vontade para que nós possamos reconhecer que nós somos imperfeitos e temos que modificar aquilo ali. Portanto, como ele diz aqui, é uma consequência do orgulho que tende a nos considerar, que tende a fazer com que a gente se considere melhor do que na verdade a gente é. Como Jesus falou, né? Nós vemos lá o cisquinho no olho do outro e não vemos a trave que está no nosso, ou seja, somos diretos e exigentes com o outro e somos bastante lenientes muitas vezes com o nosso próprio comportamento. Então, aquilo que no outro nós enxergamos como um defeito, em nós passa batido, passa despercebido. Então é preciso ter essa coragem para que nós possamos perceber esses mesmos defeitos. Indo ao final da comunicação de Hahnemann, né, ele diz o seguinte: compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, sempre existe a lei do progresso e sempre nós podemos corrigir os nossos defeitos, desde que nós apliquemos a vontade a essas questões. Essa questão de nós nos comprazermos com os nossos defeitos, achar que somos assim mesmo, né? Existe um outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né, que trata da perfeição moral também. Nesse capítulo, nós vemos lá uma comunicação chamada O Dever, que é assinado por um espírito chamado Emmanuel. Nele lá, nessa comunicação, é uma comunicação tão interessante, porque nela o espírito diz que nós sabemos o que devemos fazer, mas muitas vezes a nossa consciência ela se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Ou seja, nós já sabemos o que devemos fazer, sabemos como devemos proceder, sabemos o que devemos corrigir, mas o que são sofismas? São argumentos falsos, são argumentos que não se sustentam. Mas a nossa consciência, que guarda a nossa retidão moral, ela muitas vezes se mostra incapaz de superar esses sofismas, essas ideias da paixão, né? Capítulo 17, sede perfeitos, está lá o item, o dever, que é o item 7. Então, nós, nesses sofismas, ou seja, nós acabamos criando desculpas para nós mesmos, para não fazermos coisas que nós já sabemos que é necessário que nós façamos. Então, meus amigos, vocês vejam bem, né, como é que esse estudo, ele de certa forma fala muito diretamente a todos nós, e que é um estudo bastante prático, né? Porque, evidentemente, fazer preces para que nós possamos pedir a corrigenda de um defeito, pedir que os bons espíritos nos ajudem, né, a vermos a nós mesmos com clareza e que nos deem forças para que nós possamos mudar de hábitos, botar a nossa vontade, a nossa energia nessa empreitada, é importante.
Também fazer preces para que os espíritos nos ajudem a resistir a uma tentação, ao mau pensamento que nos chega, à vontade de fazer alguma coisa que nós sabemos que não é melhor, que não é a mais correta, também é útil, porque nessa prece nós vamos procurar modificar o nosso clima vibratório, o nosso pensamento, de tal modo que nós sejamos mais acessíveis às boas influências do nosso anjo da guarda, de nossos espíritos protetores, né? Então isso vai nos ajudar e vai com certeza nos ajudar bastante, mas não adianta nós invocarmos todo o auxílio dos bons espíritos para corrigirmos um defeito nosso, invocarmos todo o auxílio desses bons espíritos para que nós possamos nos livrar de um mau pensamento, de uma má influência que quer nos dirigir para alguma coisa que não está de acordo com a lei de justiça, amor e caridade, se não partir de nós mesmos. Os bons espíritos nada poderão fazer por nós se não houver o nosso movimento, a nossa vontade na direção dessa modificação, dessa reforma. Eles não farão por nós. Isso é pessoal e intransferível. Mas é claro que é alguma coisa que se dá aos poucos. Muitos hábitos arraigados em nós, ele já vem conosco há muito, muito tempo. E, como diz Emmanuel, contra as nossas tentativas de luz atuais, muitas vezes se estendem séculos de sombra. Isso não é uma desculpa, evidentemente, para que nós não façamos, mas isso não deixa de ser uma advertência para que nós tenhamos a noção também de que esse processo é possível, como nos disse Hahnemann, aquele que quer sempre consegue, mas que a cada encarnação nós vamos evoluindo devagar, nós vamos evoluindo progressivamente. Mas quanto mais esforços nós fizermos, cada vez mais nós nos adiantaremos nas nossas encarnações. E, trazendo um outro conceito doutrinário que é bastante importante, né? Quando Kardec, no Livro dos Espíritos, faz o estudo do móvel das ações humanas e traz aquelas considerações tão interessantes sobre determinismo e livre-arbítrio, existe uma frase ali que deve ficar marcada, né, para todos nós que nos interessamos pelo Espiritismo, que estudamos a doutrina espírita e procuramos aplicá-la, né, em certa medida em nossas vidas, que é a seguinte: Kardec diz lá: nunca existe determinismo nos atos da vida moral. O que isso quer dizer? Nós, entre as encarnações, escolhemos os gêneros de provas pelos quais nós vamos passar. Escolhemos o tipo de vida que nós queremos ter. Tipo de vida esse que é fruto do livre-arbítrio do espírito, para que nós, ao encarnar, tenhamos as melhores condições de progresso, para que, tendo a vida que nós temos, que nós escolhemos, nós possamos nos quitar com o nosso passado, resolver esses débitos. Então, algumas coisas, quando nós nascemos, elas já nos parecem meio determinadas, não é? O meio onde nós nascemos, o lugar onde nós nascemos, aqueles familiares que nos cercam, o corpo físico que nós recebemos. Então, isso já vem meio que, entre aspas, no pacote, né? Isso já veio meio que determinado, embora essa determinação possa ter sido alvo da nossa própria deliberação, ou seja, aquilo que parece já meio escolhido de antemão, sim, que já veio determinado, na verdade, foi fruto da nossa escolha como espírito já no mundo dos espíritos. Isso já veio meio que pronto para nós. E por mais que sejam difíceis as situações que nós passemos, de saúde, sociais, familiares, financeiras, muitas vezes nós solicitamos isso porque sabíamos que eram as melhores circunstâncias para que nós pudéssemos enfrentar, vencer e com isso superar hábitos, novamente a palavra, relacionados ao nosso passado. Mas, em relação à vida moral, não há determinismo, ou seja, frente a um dilema moral, não está determinado já de antemão se nós vamos sucumbir naquela prova ou se nós vamos triunfar. Dando um exemplo muito corriqueiro, muito rasteiro, muito simples. Estamos andando na rua, vemos uma pessoa que está à nossa frente e, de repente, a carteira dessa pessoa cai do bolso dela e a pessoa nem percebe e continua andando, quem sabe vai apressada para algum compromisso ou pegar a sua condução. Nós ali temos, né,
uma decisão a tomar. E se vamos supor ainda que eventualmente a carteira caia no chão e nela se derrame uma quantidade razoável de dinheiro, né? Ali nós vamos decidir. Vamos gritar, meu amigo, senhora, vamos chamar a pessoa, né, e devolver a carteira. Vamos pegar a carteira e ficar com ela. O que vamos fazer, né? Uma decisão de ordem moral. Então, não há determinismo nessa situação. Antes de encarnar, não sabemos nem se essa situação já estava prevista, se era simplesmente uma circunstância, né, do nosso dia a dia, mas aquilo ali não estava já determinado se nós iríamos devolver o dinheiro ou iríamos subtrair o dinheiro. Não, aquela vai ser uma decisão nossa, naquele momento, ligada às nossas tendências e também dando vazão às influências que nos rodeiam, seja do nosso anjo da guarda dizendo, grita e devolve, seja de outros espíritos dizendo, nada, e quem perdeu foi relaxado, fica com esse negócio, né? Então, nós vamos decidir naquele momento, e o mérito ou o demérito dessa ação será inteiramente nosso. Portanto, o mérito ou o demérito das nossas ações é nosso. As influências estão aí, podem nos impulsionar para um lado ou para o outro, mas aceitá-las e agir de acordo depende da nossa vontade, depende da nossa decisão. Então, meus amigos, sim, que os Espíritos possam nos ajudar nessas preces que nós fazemos para corrigir os nossos defeitos, para sermos menos suscetíveis às tentações, aos maus pensamentos, aos maus atos, mas sabendo que isso tudo decorre da nossa própria vontade. E os itens 22 e 23 se tratam justamente da ação de graças por se haver resistido a uma tentação, ou seja, do agradecimento que nós fazemos pelo apoio que nós tivemos dos bons espíritos, do nosso espírito protetor, porque nós, frente àquela situação, né, que nos colocava ali em xeque, nós conseguimos triunfar dela e termos as melhores decisões que vieram a nos beneficiar e beneficiar também aqueles que nos cercam. Então, meus amigos, esse era o que nós gostaríamos de trazer para hoje, né, as reflexões sobre essas preces, questões morais tão interessantes e que afetam a todos nós, e que, colocando em ação a nossa vontade, nós possamos cumprir a missão da nossa encarnação, que é sairmos dela melhor do que nós entramos, com o apoio dos ensinamentos da doutrina. Que Jesus possa nos abençoar sempre.